Uma coisa que também a gente também devemos até observar, aquilo que não é liturgia. A liturgia não pode servir de pretexto para ideologias. A liturgia Para não recado. para recado. Bota lá na hora das preces, assim, que não vamos deixar que Nosso Senhor inspire, não deixar as coisas largadas no meio do caminho. Exatamente, não pode ser momento de catequese privilegiada. Muitas vezes, de novo, não precisa ser estritamente verbal. Tudo precisa. Agora vamos para o momento da liturgia da palavra. Na liturgia da palavra é o Senhor quem nos fala. Pode parecer didático, mas ali na liturgia é o momento para viver a experiência. Então, uma catequese prévia de formação, onde ali é exatamente a liturgia, é o ápice da vida cristã. Mas isso é um ponto muito complicado, porque você veja, de modo geral, eu espero não estar falando nenhuma grande bobagem, mas pelo menos a minha percepção, muito particular, que talvez muitos compartilhem dela, é de que muitas vezes a nossa relação com a igreja é pela Santa Missa. Se a Santa Missa não tem esse objetivo de ser uma catequese para ficar explicando, pontuando cada uma das coisas, a minha capacidade de entender tudo aquilo fica reduzida. Certamente. Né? Então, e no entanto, se o celebrante ele começa a ter esse foco, a preencher demais, de repente quem está participando vai achar excelente, porque começou a entender, mas no entanto se distanciou do foco principal, que é essa celebração do culto divino. Né? Exatamente. Porque senão vira, como dizer, é quase que um espetáculo sagrado. Onde, agora vamos para o primeiro ato, agora vamos para o segundo ato. Vira um espetáculo sagrado. Por isso que é muito importante que a gente entenda, e a intenção até de gravar os episódios sobre liturgia para tentar contribuir, né, disponibilizando um conteúdo para esse entendimento. Eu queria retomar um ponto que você falou, de que Nosso Senhor ele se faz como oferta do sacrifício. E eu acho, uma das coisas que eu mais gosto assim, quando eu estou estudando a palavra são essas as prefigurações, né? Elementos que se realizam no Antigo Testamento e que depois eles se realizam de maneira perfeita em Jesus Cristo no Novo Testamento, né? E aí o culto, eu queria que você falasse um pouco sobre como era o culto no Antigo Testamento, qual é a novidade que acontece no Novo Testamento, né? Como era no Antigo, o que é trazido de novidade, como que a gente participa. Né? E aí já retomando um ponto que a gente falou nesse novo povo de Deus. Antes era um povo eleito, né? pela questão do sangue, do território, e no Novo Testamento algumas novidades são introduzidas. Né? Então, o que a gente poderia trazer aqui de elementos que faziam parte do culto divino, dessa liturgia, dessa obra em favor do povo no Antigo Testamento, como que isso acontecia, e o que aconteceu de novidade no Novo Testamento para que a gente, talvez eu possa até colocar aí, para que a gente se separasse do judaísmo, né? Eugênio, cara, tem uns pontos que são importantes até para a gente ver essa dimensão que a gente encontra na Sagrada Escritura, né? A dimensão da aliança, como você falou, a dimensão de povo. E se a gente fala de liturgia, né, essa aqui a gente está mencionando o culto litúrgico, uma dimensão que a gente não pode faltar é a dimensão pascal, a dimensão da Páscoa. Sim. Porque qual é, assim, talvez o tema tão importante que a gente encontra no Antigo Testamento? É um povo que foi eleito, tem ali figuras importantes, como os patriarcas, depois vem a figura de Moisés, e, né, depois Josué, os juízes, e tantas figuras importantes na trajetória desse povo que foi o povo na qual, e aí uma expressão, né, muito talvez teológica,
que é um Deus que se revela. É um Deus que, nessa revelação, ele faz aliança com esse povo. Ele escolhe esse povo. Ele tem ali uma fidelidade a uma promessa de que eu sou aquele que é. Este é o meu nome. E aí, ao fazer aliança com esse povo, então, essa aliança, e é o sentido teológico da aliança, de toda aliança que Deus faz com a humanidade, visa levá-lo à liberdade. E liberdade não é libertinagem. Às vezes esses conceitos são... as palavras são parecidas, mas tem conceitos totalmente antagônicos. Fazer o que quer, né? Exatamente. Que eu acho que entra um pouco na libertinagem. Assim. E o povo, quando não entende a liberdade que Deus lhes permite nesta aliança, exatamente por Deus respeitar a liberdade deste povo, este povo muitas vezes sai do reset, sai da graça, sai do favor, sai da bênção de Deus e cai em ruína, cai em desgraça, acaba indo para o lado da idolatria. Mas Deus está sempre olhando para este povo, levando o quê? Para uma Páscoa, para uma passagem, para uma terra prometida. Então, todos esses aspectos de aliança, de fidelidade, de promessa, de Páscoa, de povo, de assembleia reunida, todos esses aspectos que estão ali presentes no Antigo Testamento, essas dimensões depois são assumidas no Novo Testamento em Cristo. Claro que aqui, dentro de uma tipologia, aqui tem uma antiga aliança. Em Jesus, no Novo Testamento, tem uma nova e eterna aliança. Ele mesmo diz isso, né? Ele diz, ele mesmo, Desidério desiderável. Desejei ardentemente estar convosco. Então, neste mesmo desejo na qual Deus, o Deus da aliança, Deus Javé, chama este povo para fazer a Páscoa, o Pessac, a travessia, aqui no Antigo Testamento é uma travessia socioeconômica, geográfica, terrena, e isso já em fases mais tardias da história do povo de Israel, no tempo de Jesus, muitos, até inclusive os apóstolos, achavam que a libertação de Israel, onde Israel voltaria a ser um grande reino, uma grande força política, seria exatamente dessa escravidão socioeconômica, geográfica, política. Como aconteceu lá na libertação do Egito. Do Egito, exatamente. Saindo da opressão. Da opressão. Só que, na liturgia, em Jesus, nesta nova e eterna aliança, aqui está se falando de uma libertação muito maior, que é a libertação da morte, da escravidão da morte sobre o gênero humano. Então, quando a liturgia ela retoma as passagens, a leitura do Antigo Testamento e depois vai direcionando o cumprimento daquilo que estava anunciado no Antigo e se cumpre no Novo, então aqui a liturgia ela resgata toda essa dimensão de salvação, de eleição e de escolha de um Deus que deseja desde todo sempre, desde a queda dos primeiros pais, em toda a trajetória da humanidade, levar, não apenas, de novo, como a gente falou anteriormente, não uma salvação exclusiva para um determinado povo, mas para toda a humanidade. Então a liturgia da igreja, e essa liturgia, por isso que eu falei que é um tema tão amplo, um tema que nos seus vários segmentos, sobretudo se a gente fala dos sacramentos, cada sacramento, no seu rito, na sua ação litúrgica, batismo, crisma, a Eucaristia, que é o sacramento magno, o sacramento mor da igreja, que é o próprio Cristo, ordem, matrimônio, reconciliação, penitência e unção dos enfermos, todos estes sacramentos visam o quê? O resgate dessa dimensão salvífica de Deus. Dessa libertação, né? A libertação. Só que aqui não é, de novo, uma salvação exterior, sensorial, terrena, material.
Aqui é uma salvação interior de quem se é, da volta às origens, dessa passagem da morte para a vida. Por isso que na última ceia, Jesus, você até mencionou há pouco, né, o termo do Zikaron, é esse Deus que age no meio do povo. É este Deus que ali, sobretudo depois na figura dos profetas, aqueles que são porta-vozes de Deus, aqueles que anunciam que esse Deus se aproxima, que a sua fidelidade é para todo sempre. Mesmo que este povo muitas vezes se afaste de Deus, Deus não retira a sua promessa, a sua fidelidade, a sua aliança. E visa sempre levá-lo o quê? A Páscoa. Levá-lo à Páscoa é sinônimo de salvação. Então, em Cristo, todas essas dimensões próprias que estão lá no Antigo Testamento, depois elas são assumidas. Elas encontram seu verdadeiro sentido em Jesus Cristo. Ele é para onde tudo promana. Ele é para onde tudo caminha. Ele é o, vamos dizer assim, né? A gente fala, né? Praça da apoteose. A gente fala, pensa no sambódromo daqui do Rio de Janeiro, muitas vezes, né? Então, a apoteose é esta história que toda se delineou, caminhou ali, muitas vezes dentro de um olhar exclusivo, né? Quando a gente fala da Bíblia, para um povo, mas aqui em Jesus Cristo essa história ela se ramifica. É para todos sem exceção, é universal. Porque é Deus que nesse Zicaron, nessa Páscoa, então quando os judeus eles faziam memória, o memorial da dimensão de celebrar a Páscoa, é este Deus que age em favor de nós. E aqui na liturgia é este mesmo sacrifício que não coube no tempo, na história, que ele sempre se presentifica no meio de nós. É Deus quem age em nosso favor. É Deus quem nos salva. É Deus quem continua e agora essa aliança ela é nova e eterna para todos sempre. E para todos sem exceção. Eu vim para que todos tenham